Bem-vindos ao canal Filmes em Resumo. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês um filme de suspense, drama e mistério de 2001, chamado A Casa de Vidro. Spoilers à frente. O filme começa com uma garota chamada Ruby voltando para casa tarde da noite, depois de assistir a um filme no cinema com suas amigas. No dia seguinte, os pais de Ruby perguntam aos filhos que horas eles foram dormir ontem. O irmão de Ruby, chamado Hatch, diz que eles foram dormir tarde, mas Ruby dá um chute nele debaixo da mesa e mente que eles dormiram cedo. Os pais de Ruby estão comemorando o seu aniversário de casamento e vão jantar em um restaurante. Enquanto isso, Ruby está se divertindo com suas amigas, mas ao chegar em casa, ela fica assustada ao ver carros da polícia estacionados do lado de fora da sua casa. Os policiais então informam Ruby de que seus pais morreram em um acidente, então ela acaba desmaiando. Ruby e seu irmão estão muito tristes e vulneráveis durante todo o funeral de seus pais. Durante um discurso, Hatch desabafa na frente de todos. Os antigos vizinhos deles, Terence e Erin, ficam ao lado de Hatch para o consolar. Terence ajuda Hatch, fazendo um discurso comovente para os seus pais falecidos. Depois do funeral, Ruby é parada pelo seu tio, Jack, que oferece ajuda às crianças. Mas Ruby dispensa, dizendo que eles não têm notícias dele há 10 anos. Então ele pede desculpas, explicando que às vezes os irmãos crescem separados, e ela aceita a oferta dele para ser educada. Em casa, o advogado da propriedade de seus pais informa Ruby que seus pais haviam confiado em seus antigos vizinhos, Terence e Erin, para cuidarem deles. Seus pais deixaram os dois com uma fortuna considerável. Antes de partir, ele entrega a Ruby seu cartão de visita, pedindo que ela confie nele. Em seguida, Terence e Erin chegam para confortar Ruby. Dias depois, Ruby e seu irmão chegam à casa dos seus antigos vizinhos, em Malibu. Ruby e Hatch ficam maravilhados com a casa luxuosa e moderna do casal. Mas quando Terence mostra o quarto deles, os irmãos ficam desapontados em compartilhar um quarto modesto. Naquela noite, Hatch e Ruby discutem enquanto se acostumam a dividir um quarto. Frustrada, Ruby sai para o corredor para trocar de roupa, mas ela para quando sente que alguém está de olho nela. No dia seguinte, durante a aula, Ruby se apresenta e quando é questionada por que ela se mudou, ela esconde a sua dor e simplesmente explica que foi por causa de um acidente. Mais tarde, os irmãos ficam surpresos ao encontrar um console de jogos e roupas novas em seu quarto. Hatch está muito empolgado, mas Ruby comenta que seus pais iriam surtar com tudo isso. Depois de ter um pesadelo com o acidente de seus pais, Ruby decide nadar na piscina para esfriar a cabeça. Mas ela fica assustada ao ver Terence a observando, então ele lembra Ruby de não fazer tanto barulho, porque eles podem ouvir tudo através das paredes de vidro. No dia seguinte, durante a aula de direção, Ruby fica perturbada com um vídeo de segurança sobre dirigir embriagado. No jantar, os seus tutores perguntam sobre a aula de direção, mas Ruby fica agitada e sai andando. Ela vai ao banheiro e pega um frasco de comprimidos do armário de remédios. Erin vê aquilo e decide examinar ela, mas Ruby garante que só está tomando um analgésico para suas cólicas menstruais. Então Erin entrega a Ruby um de seus comprimidos. Ruby acha estranho que o armário de Erin esteja cheio de frascos de comprimidos, mas não comenta nada sobre isso. Mais tarde naquela noite, Ruby fica muito chapada para se importar com os videogames do seu irmão. Ela acorda ao amanhecer e testemunha o casal discutindo em seu quarto, mas Terence vê Ruby e fecha as cortinas. Mais tarde, na escola, Ruby até tenta fazer amigos, mas não consegue se enturmar. Em casa, Terence vai conversar com Ruby enquanto ela faz os seus deveres de casa. Ele a convida para ir com ele a um jantar, e ela até tenta recusar, mas ele entende isso como um sim. Mais tarde, Terence leva Ruby a um restaurante, e lá ele explica a ela que o que ela viu foi apenas uma questão conjugal, e ela não deveria se preocupar. Enquanto isso, Ruby parece inquieta e pede para ir para casa. No caminho de volta, Terence dirige de maneira perigosa, mas quando ele vê Ruby se segurando, ele muda de faixa e estaciona na beira da estrada. Terence se inclina desconfortavelmente para perto de Ruby, mas depois ele assegura que só
quer colocar seu cinto de segurança, o que não convence a garota. Em casa, Terence adverte Ruby novamente para que ela seja boazinha e não conte nada a Erin sobre o jantar. Enquanto ela se dirige para o seu quarto, Ruby fica em pânico ao ver Erin catatônica com uma seringa em seu braço. No dia seguinte, Ruby visita o escritório do advogado da propriedade de seus pais. Ela relata todas as coisas estranhas que aconteceram, e o advogado relembra de que ela e seu irmão não terão para onde ir, se deixarem seus guardiões. Ruby fica desapontada e decide ir embora, mas o advogado lhe diz que vai tentar ajudar. Antes de partir, Ruby fica sabendo que seus pais deixaram 4 milhões de dólares para ela e seu irmão. Após a visita de Ruby, o advogado faz uma ligação. Naquela noite, Terence explica a Ruby que Erin estava tomando uma injeção de insulina para controlar sua diabetes ontem à noite. Ruby até pede desculpas, mas ela ainda continua apreensiva com eles. No dia seguinte, Ruby decide ir até o trabalho de Terence. Enquanto espera no escritório dele, ela o vê conversando com 2 homens intimidadores, mas os homens percebem que ela está espiando e fecham a porta. De repente ela fica assustada quando Terence é batido contra a parede por aqueles caras. Ao explorar a garagem da empresa, Ruby vê um carro que se parece com o que seus pais dirigiam no dia do acidente. Um trabalhador lhe diz que o carro já está lá há alguns meses. Naquela noite, Ruby lê uma notícia sobre o acidente dos seus pais e descobre que eles estavam dirigindo uma BMW naquele dia. Então ela envia um e-mail ao advogado, pedindo que ele descubra de quem era a BMW que seus pais estavam dirigindo naquela noite. Mais tarde, Terence encontra Ruby dormindo na frente de seu laptop, mas seu trabalho não teve nenhum progresso. No dia seguinte, Ruby fica chocada ao encontrar o seu trabalho concluído. Ruby corre para agradecer a Terence por ter ajudado, mas ele responde que isso seria errado. Na escola, Ruby conhece Nancy, uma inspetora do Departamento de Serviços Sociais. Nancy explica que o advogado pediu para ela verificar as reivindicações de Ruby, sobre o pretexto de uma avaliação de rotina. Ela manda Ruby agir como se elas nunca tivessem se encontrado antes. Durante a avaliação, Terence apressa a inspetora, enquanto Erin tenta esconder o seu nervosismo. Então eles levam a inspetora até o quarto das crianças, que foi redecorado para parecer que apenas Hattie fica lá, e em outro quarto, foi transformado no quarto de Ruby. Ao sair da casa, a inspetora Nancy elogia o casal por proporcionarem um lar maravilhoso para as crianças. Mais tarde, Ruby acaba encontrando na lata de lixo uma carta da escola, declarando como Terence os retirou da prestigiosa escola e depois cobrou um cheque de reembolso de mais de 30 mil dólares. Ruby também encontra um cartão postal de seu tio no lixo. Enquanto isso, o casal fica aliviado ao ver a inspetora saindo. Ruby tenta enviar um e-mail ao advogado, mas a sua conta de e-mail foi excluída. Naquela noite, Terence é despertado por um telefonema de seu agiota, que exige que ele pague a sua dívida. Nesse momento, Ruby escuta secretamente a ligação deles através do telefone da cozinha. Terence explica que ele havia contratado um sócio que estava roubando seu dinheiro, mas o homem não está interessado em suas desculpas. Sem saber que Ruby está se escondendo por perto, ele promete ao agiota que vai abrir o seu cofre pessoal e pode dar a ele 30 mil dólares. Mas isso não é suficiente, e o agiota lhe dá 2 dias, ou então ameaça queimar a casa de Terence com sua esposa dentro. Na escola, Ruby liga para o escritório do advogado. Ela diz que não pode receber os seus e-mails, porque Terence apagou a sua conta. O advogado a informa que a BMW foi registrada em nome da empresa de Terence. De repente, Ruby é chamada para o escritório do vice-diretor. Ele acusa Ruby de plagiar o seu trabalho e lhe dá uma suspensão. Mais tarde, Ruby entra secretamente no quarto do casal e rouba as chaves do carro de Terence. Então ela acorda seu irmão e o engana para o levar com ela. Os dois tentam escapar, mas o Terence acorda e os segue. Por acaso eles entram em um bloqueio policial, onde é pedida a
licença e o registro de Ruby. Então o casal chega para falar com a polícia e levar eles de volta para casa. Na viagem de volta, Ruby acusa Terence de matar seus pais, para que ele pudesse usar o dinheiro deles para pagar os seus agiotas. Ela o confronta sobre a BMW, mas ele diz que a emprestou a eles como um favor. Terence diz com raiva que ela estava tentando distorcer o que aconteceu, para não ter que enfrentar o fato de que seu mau comportamento levou seus pais a beberem naquele dia. Assim que eles chegam em casa, Ruby tenta fugir, mas Terence arrasta ela para dentro de casa. Ruby luta contra ele, mas ele a ameaça, dizendo que eles só precisam de uma criança viva. Então Ruby chama Erin desesperadamente pedindo ajuda, mas ela injeta um sedativo na menina. Ruby perde a consciência. No dia seguinte, Terence implora um empréstimo no banco para pagar a hipoteca da casa para as crianças. Então o funcionário do banco mostra o documento da escola, o mesmo que Ruby encontrou no lixo. Ele fica atordoado quando o funcionário alega que Terence lhe enviou o documento por fax na semana passada. No hospital, Erin tenta roubar mais medicamentos do hospital devido ao seu vício, mas ela é chamada para falar com o diretor do hospital. No quarto do casal, Erin revela que perdeu a sua licença médica por causa do seu vício. Terence culpa que eles não possam pagar o empréstimo devido à sua condição, mas ela argumenta que ela se tornou uma viciada por causa do que ele fez. Então, ela tenta se separar de Terence, mas ele a empurra contra a parede e a intimida. Percebendo que eles estão sem sedativos para Ruby, Terence sai para comprar mais. Mais tarde, Erin fica mal depois de assistir a um vídeo das suas férias com Ruby, quando ela era mais jovem. No dia seguinte, Ruby acorda e encontra Erin morta ao seu lado. Quando Terence volta e descobre o corpo da sua esposa, ele fica devastado. Em seguida, ele escuta Ruby ao telefone, dando o endereço deles. Hattie tenta correr para fora, mas Terence o agarra e o arrasta de volta para dentro. Então Terence pega eles antes que eles possam escapar e os tranca no porão. Quando os irmãos tentam fugir do porão pela janela, Terence estaciona o Jaguar bem em frente à janela do porão e depois volta para dentro. Mais tarde, Hattie se liberta e encontra Terence dormindo no sofá, bêbado de tanta vodka. Ele rouba as chaves do carro de Terence e as entrega a Ruby. De repente, Terence recebe uma visita do advogado dos pais de Ruby. Os irmãos ouvem o advogado avisar Terence que o banco bloqueou a sua conta de tutela por causa de uma investigação judicial. De repente, chegam dois agiotas. Eles intimidam Terence e o acusam de planejar uma fuga da cidade. Depois eles exigem que Terence pague seu empréstimo naquela hora. Nesse momento, os agiotas acusam o advogado de ser o sócio de Terence, então eles matam ele. Depois empurram Terence para o Jaguar e o levam com eles. Na rodovia, o Jaguar fica fora de controle e causa um acidente. Ruby e seu irmão conseguem escapar e são encontrados por um oficial no meio da rodovia. Então eles passam pelo acidente de carro que matou um dos agiotas. Alguns metros à frente, o policial vê outro acidente e vai verificar. Enquanto ele investiga, Terence aparece atrás dele e o derruba. Ruby e Hattie ficam em pânico quando observam Terence cambaleando na direção deles, coberto de sangue. Ruby rapidamente entra no lugar do motorista, enquanto Terence esconde uma arma em suas costas. Pensando em seus pais, Ruby atropela Terence, e com ele morto, Ruby e seu irmão saem do carro e se abraçam. Quando a polícia chega, depois de todo aquele pesadelo, os irmãos visitam o túmulo de seus pais com o tio Jack. Ele promete que as coisas serão mais fáceis a partir de agora e os leva para casa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.